Irmãos, lembra vocês o evangelho que lhe anunciei, que vocês receberam, no qual permaneceram firmes. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que guardem do modo e como ele anunciei, do contrário vocês serão acreditados em vão. Por primeiro, eu lhe transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura, ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme a Escritura. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria deles ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu a mim, que sou um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas aquilo que sou, eu devo a graças de Deus, as suas graças dado a mim, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não por eu, mas graças a Deus que está comigo. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles. Aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem de que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazio a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitou, então somos testemunhos falsos de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus, ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusória, e vocês ainda estão nos seus pecados. E desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não Cristo ressuscitou dos mortos, como primeiro frutos dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos receberão a vida, cada um, porém, nas suas próprias ordens. Cristo como primeiro frutos, depois aqueles que os pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, pois depois de ter destruído todos os principados, toda autoridade, todo poder,
pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus todo colocará debaixo dos seus pés de Cristo, mas quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetido, então os próprios filhos se submeterá àquele que tudo lhe submetera, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que ganharíamos aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se fazem batizar em favor deles? E nós mesmos, porque nós expomos os nossos perigos todos os momentos. Diariamente estou correndo perigos de morte. Tão certo, irmãos, quanto são a vocês a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, de que teria adiantado lutar contra os animais e feras e os em Éfeso, e se tivesses apenas interesse humano, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria, correta e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isto para que vocês sintam vergonhas. Todavia, algum dirá: como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Insensatos, aquilo que vocês semeiam não volta à vida, a não ser que morra. E o que vocês semeiam não é o corpo da fruta, planta que deve nascer, mais simples grão de trigo ou de qualquer outras espécies. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. Ele dá a cada um das sementes o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual à outra. A carne dos homens é de um tipo, e dos animais é de outro, e dos outros dos pássaros, e dos outros ainda é dos peixes. Há corpo celeste e corpo terrestre. O brilho dos celestes, porém, é diferente do brilho dos terrestres. Uma coisa é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrelas para estrelas diferentes brilhos. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo semeando corruptível, mas ressuscita incorruptível, e de meados desprezível, mas ressuscita glorioso, e semeados na fraqueza, mas ressuscita cheio de força, e semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz que Adão é o primeiro homem, tornou-se em ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro não foi
feito o corpo espiritual, mas o animal e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra, terrestres, o segundo homem veio do céu. O homem feito da terra foi modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. É assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Eu lhe digo, irmãos, que a carne e o sangue não poderão receber a herança do reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês o mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. E o som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que este ser mortal seja revestido de imortalidade. Portanto, quanto a este ser corruptível for revestido da imortalidade, este ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças seja dados a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, sejam firmes, inabalável, façam continuadamente pregações na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil ao Senhor. Amém.